Eu preparei um conteúdo para vocês sobre disfunções mitocondriais, né, da teoria à prática. Pessoal, quando a gente pensa em mitocôndria, e principalmente ali durante as nossas graduações, né, professor de bioquímica, muitas vezes ele não conseguia passar para nós, e eu sou professor de bioquímica, então tranquilo, tá, pessoal? É uma crítica tanto a mim quanto aos meus outros amigos que são professores de bioquímica pelo Brasil todo. Os professores de bioquímica eles não conseguiam dar o foco clínico na mitocôndria. E aí, quando a gente estudava a mitocôndria lá na graduação, a mitocôndria era uma fábrica de produção de energia. Dentro da mitocôndria acontece o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido tricarboxílico, né? Aí, você fala assim, mas o que eu vou fazer com isso, professor? Eu sou nutricionista, eu sou farmacêutico, eu sou médico, eu sou biomédico, eu sou fisioterapeuta. Por que eu preciso entender de ciclo de Krebs, né? Aí, o professor ele não conseguia dar esse foco clínico, não é verdade? E aí a gente saiu para a clínica, e aí você descobre que durante o seu período profissional e a sua prática clínica, a bioquímica começa a te cobrar alguns conhecimentos sobre mitocôndria. Porque a mitocôndria, pessoal, ela não é responsável apenas por produção de energia. O ciclo de Krebs não é um ciclo fechado, ele é um ciclo aberto para atender às necessidades do nosso metabolismo, fornecendo o que nós chamamos de intermediários do metabolismo, que são os componentes que formam o ciclo de Krebs. Oxalacetato, malato, alfa-cetoglutarato, citrato. Perfeito? Todos aqueles componentes do ciclo de Krebs, eles vão dar origem a outras substâncias no nosso corpo que são importantes para a nossa manutenção da homeostase. A mitocôndria, ela também é responsável hoje, pessoal, por início da síntese da esteroidogênese, que é a síntese dos hormônios sexuais. É a mitocôndria que é responsável por captar o colesterol e transformar esse colesterol em pregnenolona, para dar início a toda a cascata hormonal para as mulheres. A mitocôndria, ela é responsável pela homeostase do cálcio e também é responsável pela programação de morte celular. Ela é responsável, pessoal, pela resposta imune inata e foi uma das maiores descobertas dos últimos 10 anos. Se vocês pegarem uma IA, se vocês pegarem qualquer inteligência artificial boba e fazer a seguinte pergunta: qual foi a maior descoberta nos últimos anos sobre função mitocondrial? A resposta vai ser assim: o envolvimento das mitocôndrias na resposta imune inata. Vocês vão descobrir que a inteligência artificial vai indicar isso para vocês, né? E a mitocôndria também é responsável pelo sistema redox, que é o sistema de redução e oxidação, que está envolvido com o nosso sistema antioxidante. E também a transdução de sinais para a atividade celular. A mitocôndria, pessoal, também está envolvida com o processo de envelhecimento. Nós temos tantos telômeros no nosso material genético, dentro do núcleo, quanto as mitocôndrias, controlando o processo de envelhecimento celular. Então, as mitocôndrias também estão envolvidas com o processo de envelhecimento, assim como o encurtamento telomérico.
Perfeito? E aí, pessoal, olha só. Então, as mitocôndrias, elas estão envolvidas com o metabolismo bioenergético como um todo, produção de ATP, e desta maneira, elas estão envolvidas com o metabolismo de carboidratos, de lipídios e aminoácidos, regula a homeostase do cálcio, a biossíntese do anel M da hemoglobina. Então, prestem atenção nessa informação. Disfunções mitocondriais podem estar envolvidas com anemia. Por quê? Porque a biossíntese do anel M depende do intermediário do ciclo de Krebs. Resposta imune, a atividade de morte programada celular, a detoxificação da amônia, o ciclo da amônia começa na mitocôndria, lá nos hepatócitos. O ciclo da amônia só existe, pessoal, no fígado, tá? E esse ciclo da amônia, que é para neutralização da amônia e geração da ureia, dá início dentro da mitocôndria. Então, quando eu tenho uma disfunção mitocondrial, é claro que eu posso ter também um sinal de problemas hepáticos e da detoxicação de amônia. Tudo isso, pessoal, está mostrando para vocês os papéis que as mitocôndrias podem desempenhar em tecidos e órgãos. Por exemplo, no pâncreas, a mitocôndria é responsável pela exocitose da insulina, que é a liberação da insulina pelas células beta-pancreáticas. Porque essa síntese e liberação da insulina é dependente de ATP. O coração. Pensem no coração, pessoal. O coração é um músculo, né? É um músculo cardíaco. O coração é o maior atleta que existe na face da Terra, pessoal. O coração, ele não cansa, ele não fadiga. Já imaginaram se o coração falasse assim, cansei, vou dar uma descansadinha de 5 minutos aqui, eu já volto bater. Já imaginaram o problema que dava? O coração, pessoal, ele foi feito para não fadigar. Para não fadigar, ele não pode produzir lactato. Para não produzir lactato, ele tem que ser o quê? Aeróbico. Para ser aeróbico, ele depende de mitocôndria. Então, o coração é um tecido totalmente dependente de função mitocondrial. E qualquer alteração que modifique a resposta bioenergética cardíaca resulta em insuficiência cardíaca a longo prazo. Qualquer coisa. Vocês falarem assim, como assim, Luiz? Arteriosclerose. A arteriosclerose diminui a perfusão sanguínea, sendo assim, diminui a oxigenação. Na falta de oxigênio, o coração passa a ser mais glicolítico, anaeróbico. Ele produz lactato. O resultado disso é o quê? Hipertrofia ventricular, insuficiência cardíaca. Qualquer coisa, entenderam, pessoal? Qualquer estímulo, qualquer alteração que modifique o sistema bioenergético cardíaco vai resultar a longo prazo em uma insuficiência cardíaca. Perfeito? Porque ele nasceu para depender de mitocôndria. Qual é o tipo de sangue que entra no rim e o tipo de sangue que sai do rim? E por que o pessoal faz confusão? Porque o que o rim faz? Tira as toxinas. Olha só, o rim tira as toxinas do sangue. Então, as pessoas confundem essa retirada de toxinas como se ele filtrasse o sangue venoso. E não é. O rim não oxigena. Então, não tem como sair do rim sangue arterial. A artéria, ela leva o sangue arterial. E a única mudança que acontece é na artéria pulmonar e na veia pulmonar. É a única alteração que acontece. Então, o que entra no rim é sangue arterial e o que sai do rim é sangue venoso, perfeito?
E aí, pessoal, a pergunta que eu faço para vocês é por que o rim, ele depende de oxigênio? E por que que ele depende de oxigênio? Porque no rim, nos rins, nós temos os néfrons, que é a unidade funcional dos rins. Nos néfrons, nós temos milhares de canais transportadores, que são chamados assim, canais de sódio, potássio, ATPase. O que é ATPase? É uma enzima que quebra ATP. Isso quer dizer que para os néfrons funcionarem, precisa quebrar a molécula de energia, que é produzida pelas mitocôndrias dos rins. Por isso que precisa entrar no rim oxigênio, porque senão a mitocôndria não produz ATP. E esses canais são totalmente dependentes de energia, de ATP. Perfeito? E aí, pessoal, hoje a ciência ela está traduzindo disfunção mitocondrial em arritmia, hipertensão, pancreatite, diabetes, resistência à insulina, infarto, demência, neuropatia, miopatia, fadiga crônica, síndrome de ataxia, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, fibrose cística, né? Esteatose hepática não alcoólica, lipodistrofia. Então, pessoal, hoje, quando a gente fala de insuficiência, de disfunção mitocondrial, não é mais algo que você não vai encontrar no seu consultório. Pelo contrário, é algo que você está encontrando todos os dias no seu consultório. Essa é a diferença da atualidade sobre as funções mitocondriais. A disfunção mitocondrial hoje, ela é observada na cardiomiopatia, no autismo, né? Ela é observada na epilepsia, Parkinson, Alzheimer, doença de Huntington, né? Fadiga crônica, nós temos as distrofias musculares, fibromialgia, diabetes, né? A resistência à insulina como um todo, obesidade, síndrome metabólica. Tudo isso, pessoal, são manifestações clínicas, né, da disfunção mitocondrial. E é claro, né, pessoal, que a gente estuda disfunção mitocondrial para entender melhor as fisiopatologias e também desenvolver melhor as nossas estratégias clínicas nessas patologias. Ninguém vai entrar no consultório de vocês. Eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Eu estou com disfunção mitocondrial, né? Nenhum paciente vai entrar no consultório de vocês por isso, mas vai entrar pela diabetes, vai entrar pela obesidade, vai entrar pelo Parkinson, pelo Alzheimer. Então, a gente tem que estudar o papel da disfunção mitocondrial nestas patologias para melhorar as nossas estratégias clínicas, né? Quem sabe, né, no futuro, um dia, né, alguém peça ajuda por disfunção mitocondrial, né? E aí, pessoal, olha só, dentro dessas estratégias terapêuticas e pensando, né, na função mitocondrial, nós temos principalmente um fator de transcrição gênica, que é o PGC1-alfa. Esse fator de transcrição gênica, pessoal, sofre influência de sirtuínas, que são proteínas, são enzimas presentes nas nossas células, e também de uma outra enzima, que é a MPK, que é a proteína quinase do AMP. Todas essas, tanto as sirtuínas como a MPK, são estimulantes de PGC1-alfa, e quando estimulado o PGC1-alfa, eu aumento, eu melhoro a atividade mitocondrial e promovo um aumento de mitocôndrias nas células. Por isso se chama biogênese mitocondrial. E esse estímulo de PGC1-alfa melhora o metabolismo de lipídios, melhora o metabolismo de carboidratos, aumenta a atividade antioxidante e detoxificante também nas minhas células e no meu organismo.
Um detalhe importante para isso, pessoal, que grande parte desses estímulos de PGC1-alfa estão envolvidos com aumento da relação NAD+, e a MP. Então, a queda do ATP, né? Então, eu diminuo o ATP e aumento o monofosfato de adenosina. Isso acontece no jejum, isso acontece na atividade física, quando você está se exercitando, né? E assim como essa relação NAD+. E isso vai trazer benefícios na melhora da função mitocondrial. A grande questão, pessoal, é que o sedentarismo, a vida moderna que nós levamos, porque a gente não levanta do sofá hoje, pessoal, nem para trocar o canal da televisão, a gente não gasta energia para levantar o vidro do carro, e nas casas mais modernas e tecnológicas, pessoal, você não gasta energia nem para acender a luz do cômodo que você está entrando na sua casa, porque hoje, se você conectar a Alexa vai fazer tudo para você, né? Inclusive, tem geladeira que faz até a lista de compra, envia para o supermercado e o supermercado manda o que a sua geladeira pediu para sua casa, né? Você só paga, né? Então, a vida moderna, pessoal, está nos deixando mais sedentários. E esse sedentarismo promove modificações epigenéticas que silenciam genes que são importantes para nós, PGC1-alfa e GLUT4. Se eu silencio PGC1-alfa, eu estou reduzindo o estímulo mitocondrial. Eu diminuo biogênese mitocondrial, eu diminuo a atividade mitocondrial, só que, ao mesmo tempo, eu estou silenciando o GLUT4. Então, eu estou diminuindo o transportador de glicose sensível à insulina nas minhas células. E isso vai resultar no quê? Resistência à insulina. Né? Diabetes do tipo 2, ganho de peso, ganho de gordura corporal, obesidade, síndrome metabólica. Então, o sedentarismo, pessoal, está promovendo uma programação epigenética para o desenvolvimento, principalmente de disfunção mitocondrial, com uma relação direta de ganho de peso e desenvolvimento de diabetes, né, do tipo 2. Essa redução da atividade de PGC1-alfa, ela é observada em maior estímulo inflamatório, resistência à insulina, aumento de estresse oxidativo e ganho de tecido adiposo. Também impacta sobre a função vascular, levando a uma hipertrofia vascular, aumento de apoptose, inflamação, estresse oxidativo, impacta a função contrátil cardíaca, interfere no sistema bioenergético cardíaco com aumento de estresse oxidativo, interfere no metabolismo hepático, aumentando marcadores inflamatórios, estresse oxidativo e o acúmulo de gordura irregular, que resulta em esteatose, diminui a sensibilidade à insulina, também impacta sobre a captação, transporte e metabolismo glicolítico sobre os músculos e a resposta inflamatória, e leva a excitotoxicidade neuronal, a danos, a morte neuronal no sistema nervoso central, levando ao aumento de estresse oxidativo e disfunções mitocondriais. Então, hoje, pessoal, o baixo estímulo ou a baixa transcrição gênica de PGC-alfa impacta em grande parte dos nossos órgãos e tecidos. E é observado isso na obesidade, como vocês podem ver aqui, na diabetes do tipo 2, na esteatose hepática e nas doenças cardiovasculares, né? Isso já mostra, pessoal, que a disfunção mitocondrial está presente em todos esses quadros clínicos, né? Por baixa expressão de PGC1-alfa. Né? Então, pessoal, o envelhecimento, câncer, né? Diabetes, obesidade, infecções, né? Tudo isso pode levar à inflamação, pode levar a alterações metabólicas, a reprogramação genética, né? Que vão levar à disfunção mitocondrial, gerando mais estresse oxidativo, mitocondrial, e isso pode alterar as funções mitocondriais
né? E resultar em estímulo de caspases, que promove aumento de apoptose, de morte mitocondrial. Isso leva a alterações da dinâmica mitocondrial, interferindo na mitofagia e interferindo principalmente no aumento de geração de espécies reativas de oxigênio. E o resultado disso, pessoal, é sarcopenia, é fragilidade, é desabilidade, é envelhecimento precoce da pessoa, aumento de risco de fraturas, de doenças envolvidas com envelhecimento. Então, hoje a gente sabe, pessoal, que a disfunção mitocondrial, ela aumenta a vulnerabilidade da perda de massa muscular, o que faz com que as pessoas se tornem mais suscetíveis a doenças e a dependência de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, né? Então, olha só que interessante, né? As disfunções mitocondriais, então, estão envolvidas a baixa produção de ATP, está envolvida diretamente a alterações importantes sobre a epigenética, a resiliência ao processo de envelhecimento, a capacidade da pessoa em recuperar de doenças e o aumento de comorbidades e de risco de mortalidade do indivíduo. Muito bem. Olha só que interessante, né? Hoje, pessoal, quando a gente fala, então, né, do envelhecimento, de patologias, e isso está envolvido a distúrbios metabólicos e mitocondriais, uma alteração principalmente que leva a encurtamento telomérico, aumento de estresse oxidativo, promove alterações de metabolismo energético e também interfere no nível de nutrientes no nosso organismo. Isso resulta em mais inflamação, estresse oxidativo, dano no nosso material genético, isso diminui a produção de ATP, diminui a transdução de sinais, e isso vai levar, por exemplo, a uma hipertrofia cardíaca, uma arteriosclerose, isso vai levar a uma lipotoxicidade, que é o acúmulo irregular de gordura nas coronárias, no tecido cardíaco, e pode resultar até mesmo num quadro de fibrose cardíaca, tá? A resistência à insulina é um dos maiores sinais dessa disfunção mitocondrial. A expansão do tecido adiposo visceral, isso está envolvido diretamente com disfunções mitocondriais, né? O sedentarismo está envolvido, então, diretamente essa disfunção e alterações de síntese. E a prática de atividade física, pessoal, o exercício físico, ele pode nos ajudar a recuperar essa dinâmica mitocondrial por aumentar a expressão de proteínas de choque, HSP72, que é uma chalperona, é uma proteína de choque, aumenta a atividade de sirtuínas 3, que é uma sirtuína mitocondrial, que está envolvida com a melhora de síntese de energética, e, além disso, melhora a atividade da cadeia transportadora de elétrons. Então, a prática de atividade física está envolvido em recuperar e manter, tanto em recuperar como manter a dinâmica mitocondrial. E isso vai trazer uma questão de envelhecimento saudável e até mesmo de afastar, né, diagnósticos de patologias de doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças metabólicas principalmente. Olha só que interessante, né? A obesidade está envolvida com aumento da resistência à insulina e baixa sensibilidade à insulina. Isso é um quadro de disfunção mitocondrial que também resulta em questões de neuropatia, né? Então, nós sabemos hoje que as comorbidades que acompanham principalmente a obesidade e a diabetes são decorrentes também dessa disfunção mitocondrial. E a prática do exercício físico, a prática de atividade física ajuda a restaurar essa dinâmica mitocondrial e tratar, então, essa disfunção, evitando, assim, as comorbidades que ocorrem frente ao quadro da obesidade.
Um outro quadro importante para nós, pessoal, é a inflamação crônica de baixo grau. Hoje a gente sabe também, pessoal, que a disfunção mitocondrial, ela está envolvida com essa inflamação crônica de baixo grau, por aumento de espécies reativas de oxigênio, e isso vai levar a um recrutamento de células imunológicas, né, de maneira sistêmica, levando a essa inflamação que está presente em grande parte das doenças metabólicas, né? Então, a obesidade, a diabetes, né? E a hipertensão, a dislipidemia, isso alimentado pelo sedentarismo, piora pelo consumo do álcool e também do tabagismo, né? Um outro quadro importante hoje para nós, pessoal, e é uma novidade, é que a disfunção mitocondrial também está envolvida nos quadros de depressão. Hoje a gente sabe, pessoal, que a depressão tem uma relação com alterações da dinâmica mitocondrial, da biogênese, né? E isso está envolvido com neuroinflamação e redução de fatores neurotróficos derivados do cérebro, como o BDNF. Então, a gente sabe que o estresse crônico, ele leva, então, essa disfunção mitocondrial, interfere diretamente em marcadores inflamatórios das células da glia, reduz, né, a liberação de fator neurotrófico, como o BDNF e o NGF, e o resultado disso, pessoal, é a morte neuronal, baixa síntese de neurotransmissores, resultando, então, na depressão. Melhorar, né, estratégias que melhoram a função mitocondrial, como coenzima Q10, vitamina B3, N-acetilcisteína, melatonina, baicaleína, né, são alguns fatores que vão ajudar, então, pessoal, a recuperar essa função mitocondrial e auxiliar o tratamento da depressão. Seja também a prática de atividade física, seja a restrição calórica, seja uma dieta cetogênica, e isso também envolve estratégias nutricionais que melhoram a função mitocondrial, tá? Então, ó, o estresse, né, a disfunção na dinâmica mitocondrial como é um dos principais fatores desencadeantes de doenças crônicas não transmissíveis. A gente precisa lembrar, pessoal, que dentro da mitocôndria existe um DNA chamado de DNA mitocondrial. Então, a mitocôndria, pessoal, ela tem um DNA próprio, tá? E esse DNA, ele é vulnerável, ele sofre danos mais facilmente do que o nosso DNA dentro do núcleo. Lembrem sempre disso. A mitocôndria possui um DNA próprio. E danos nesse DNA vão levar a essa disfunção mitocondrial que pode ser observada como diabetes, obesidade, fibrose pulmonar, degeneração neuronal, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, envelhecimento, câncer, né? E, é claro, anormalidades de inflamação e resposta imunológica, tá? E por que, pessoal? Por que que o DNA mitocondrial, ele é vulnerável, tá? Então, pessoal, o DNA mitocondrial, ele é circular, como esse trabalho anterior mostrou para vocês. Hoje, nós temos todo o mapeamento desse DNA mitocondrial, nós conhecemos todas as regiões, tá? E a região do DNA mitocondrial descrita como a mais frágil e propensa a quebras é a região de controle ou a região de loop. Essa área, pessoal, ela tem ali alguns elementos na sua composição que são críticos para a replicação ou transcrição do DNA mitocondrial, tá? Essa região de loop é uma região de alta taxa de mutação, tá? Ela é muito maior do que em outras estruturas desse DNA mitocondrial. Então, essa é a região mais vulnerável do DNA mitocondrial, tá? Essa E aqui, pessoal, vocês podem ver, né, aonde a ciência chegou.
A ciência hoje estuda as alterações do DNA mitocondrial e correlacionam, por exemplo, pessoal, ao risco de câncer. Então, polimorfismos do DNA mitocondrial. Por exemplo, alterações na região do DELUP são observadas em todos os tipos de neoplasia. No CIT, né? CIT aqui, né? B, bexiga, colo retal, pâncreas, ovário, tireoide, ND6, pâncreas e tireoide, ND5, mama, colo retal, próstata e tireoide. Então, cada uma das regiões hoje, pessoal, desse DNA mitocondrial, nós conhecemos frente ao seu polimorfismo, às suas mutações relacionadas diretamente com neoplasias, tá? E como que ocorre esse dano no DNA mitocondrial, né? A própria mitocôndria, ela é geradora de espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. Mas, por N motivos, poluição, insônia, consumo de álcool, sedentarismo, inúmeros fatores, nós temos um aumento da geração dessas espécies reativas pelas mitocôndrias. E essas espécies reativas começam a causar danos no DNA mitocondrial, fragmentando esse DNA mitocondrial, que passa a sofrer um processo de autofagossomo, e também ser liberado no citoplasma. Ele vai interagir com receptores da inflamação, Toll-like receptor do tipo 9, inflamossomos, aumenta a transcrição gênica de interferon 7 e 3, isso leva, então, à geração de substâncias pró-inflamatórias, como NF-κB, interleucina 1. Além disso, parte desse fragmento do DNA mitocondrial é transportado para os vasos sanguíneos e para as células vizinhas, atuando em receptores também inflamatórios e recrutando células imunológicas nos vasos sanguíneos. O resultado disso é a promoção de um processo de envelhecimento, ou de envelhecimento, resultado disso é uma resposta inflamatória crônica de baixo grau. Então, hoje a gente sabe, pessoal, que o fragmento do DNA mitocondrial é responsável por inflamação crônica de baixo grau, né? E essa fragmentação, né, esse dano ao DNA mitocondrial altera o metabolismo energético, altera a atividade reguladora de metabolismo mitocondrial, aumenta o estresse oxidativo, promove uma resposta de senescência celular, levando a um declínio do metabolismo bioenergético, resultando em um processo de envelhecimento precoce, né? Então, hoje, a gente sabe que a disfunção mitocondrial está diretamente envolvida a esse processo de envelhecimento, seja por redução da atividade bioenergética, seja por alterações do metabolismo oxidativo, aumento de espécies reativas de oxigênio, né? Alterações do processo de mitofagia, que é um processo de renovação mitocondrial, e a ocorrência de fisão e fusão, que altera a morfologia mitocondrial, e isso vai resultar em menor produção de ATP. Então, aqui vocês estão vendo, pessoal, uma representação, né, da disfunção mitocondrial. Então, vocês têm a mitocôndria, você tem um processo de fusão, quando duas mitocôndrias se fundem, e fisão, quando uma única mitocôndria ela gera outras mitocôndrias. De qualquer maneira, isso leva a uma alteração da dinâmica mitocondrial, e isso pode resultar em aumento de estresse oxidativo, isso pode resultar ali em alterações de baixa produção de ATP, que vão interferir principalmente em processos de regeneração tecidual, síntese de ATP, né, na cognição, perfeito? Então, pessoal, a disfunção mitocondrial ela vai ser observada como alterações da homeostase do cálcio, interferência na temperatura corporal
e também vai ser observada com baixa produção energética, né? Um detalhe importante aqui, pessoal, é o ácido aristolóquico, né? Lóquico, que é um composto encontrado, pessoal, em plantas, né? Olha só que interessante, né? Na disfunção, né, pessoal, mitocondrial, olha só que legal, né? Olha que bem interessante, né? A disfunção mitocondrial é uma doença induzida pelo ácido aristolóquico 1, né? O que acontece, pessoal? Essa substância, ela leva a danos renais. E por onde que ela leva a danos renais? Por causar disfunção mitocondrial. Então, esse estudo, apesar de mostrar o efeito de uma substância tóxica, na verdade, esse estudo mostra que quando eu promovo um dano à função mitocondrial, eu estou levando a danos sobre a função renal, né? Como o rim é tão dependente da função mitocondrial. Então, esse ácido, ele leva uma inibição da cadeia transportadora de elétrons, diminui a produção de ATP, e isso leva a alterações de células renais. Um outro fator importante, pessoal, da disfunção mitocondrial é a injúria endotelial, né? O avanço, por exemplo, de arteriosclerose, né? O aumento de estresse oxidativo, as deficiências mitocondriais, as disrupções, né, mitocondriais, tudo isso leva a desequilíbrios da homeostase energética, resultando em mais estresse oxidativo, inflamação e avanço de arteriosclerose, né? Basicamente, pessoal, a deficiência energética que ocorre na disfunção mitocondrial, ela pode ser observada como infertilidade feminina, ela pode ser observada como baixa capacidade imunológica, então o indivíduo que fica doente com facilidade, fragilidade óssea, né, maior riscos de fratura. Nós temos também baixo desenvolvimento de estatura, redução de função muscular e de massa muscular, alterações de metabolismo, tanto hepático como gastrointestinal. Nós temos também alterações de função cardíaca, distúrbios do sono, disfunções cognitivas, tá? Dor de cabeça, cefaleia, alterações pancreáticas e renais, tá? Isso chama-se deficiência energética, tá? Então, aqui nós temos uma síndrome de deficiência energética, suas manifestações. O NRF2 é o fator nuclear NRF2. Quando estimulado, e ele está presente em todas as nossas células, quando eu estimulo o NRF2, eu aumento as minhas defesas antioxidantes, detoxicantes, eu melhoro a resposta de mitofagia, reduzo o processo inflamatório e melhoro o metabolismo de lipídios, o metabolismo energético, né? Então, o que eu posso fazer aqui para estimular, né, o NRF2, né? O uso de algumas substâncias, como epigalato de catequina 3-galato, presente no chá verde, hidroxitirosol, presente na oliva, quercetina, fisetin, né, curcumina, selênio, magnésio, são algumas das substâncias que podem nos ajudar em alvos a recuperar a função mitocondrial, diminuir a senescência. Esses compostos bioativos, eles ajudam a melhorar a função mitocondrial, a reduzir a senescência celular e restabelecer o status de saúde do nosso paciente, né? Algumas substâncias e alvos, né, frente à função mitocondrial, então substâncias como as catequinas do chá verde, nós temos ainda a vitamina E, nós temos ácido oleico, ômega 3, vitaminas do complexo B, são substâncias importantes para a manutenção da atividade antioxidante, beta-carotenos, resveratrol, né, compostos que estimulam as sirtuínas 1, sirtuína 3, PGC1-alfa, né?
todas essas substâncias, pessoal, são passíveis de suplementação para melhorar questões de estrutura mitocondrial, reduzir inflamação, reduzir o estresse oxidativo e recuperar a dinâmica mitocondrial. As nossas mitocôndrias, quando nós nascemos, as nossas mitocôndrias têm uma programação chamada de mitohormese. A mitohormese é a capacidade que as nossas mitocôndrias têm de se adaptarem a pequenos estímulos estressantes, um jejum, um processo de luta e fuga, né? Uma exposição à poluição. Tudo isso leva a adaptações do metabolismo energético. E as nossas mitocôndrias possuem essa capacidade de se adaptar. Porém, quando a gente perde essa capacidade, nós estamos perdendo o que nós chamamos de mitohormese. E isso resulta num quadro chamado de inflexibilidade metabólica. Então, as disfunções mitocondriais geram um quadro de inflexibilidade metabólica, que é observado como resistência à insulina, intolerância à glicose, acúmulo de tecido adiposo, aumento do diagnóstico de doenças metabólicas, doenças neurodegenerativas e até mesmo aumento do risco de câncer, tá? Então, pensando em recuperar essa função mitocondrial agora, nós precisamos pensar quais são os cofatores que as minhas mitocôndrias precisam para funcionar bem, prática de atividade física, perfeito, controlar a atividade inflamatória, usar antioxidantes, né? É necessário ali vitaminas, minerais, modulação da microbiota intestinal para melhorar esse metabolismo energético. Então, eu preciso pensar nesses pontos de regulação, nesses pontos que são, na verdade, alvos que eu preciso atingir para recuperar essa função mitocondrial. O primeiro alvo que eu vou mostrar para vocês é a sirtuína 3. A sirtuína 3 é uma sirtuína mitocondrial. Ela é responsável por proteger o DNA mitocondrial e é responsável por estímulo de produção energética. Tá? O que eu posso usar para estimular sirtuína 3? Citcontor, quercetina, resveratrol, bioart ou vitamina B3, que é a nicotinamida. Tá? É claro, pessoal, que existem danos nas mitocôndrias que eu não vou ter como recuperar. Eu preciso ajudar o meu organismo a destruir as mitocôndrias disfuncionais para colocar mitocôndrias novas ou melhores no lugar. Como que eu posso fazer isso? Processo de mitofagia. O que estimula a mitofagia? Exercício físico, melatonina, o Robuvit, que é o Quercus rubors, que é o carvalho francês, que é padronizado em roburinas, que serão convertidas a urolitinas A e B, pomegranate, que é padronizado em ácido elágico, que também vai ser convertido em urolitina A e B. E hoje no Brasil, a gente também tem a urolitina separada, isolada, que aí você pode usar 500 miligramas, tá? Então, essas substâncias aqui, elas estimulam o processo de mitofagia, que é renovação mitocondrial. Tá? A melatonina, pessoal, ela é liberada pela glândula, né, pineal. Ela é estimulante de sirtuínas, né, 1, 3, melhora a atividade de sódio, melhora a dinâmica mitocondrial, estimula complexos da cadeia transportadora de elétrons, diminui o dano no DNA, né? Tem uma relação importante sobre a redução do estresse oxidativo, do dano inflamatório, tá? Então, a melatonina é uma protetora mitocondrial, e quando a gente pensa, pessoal, nas funções mitocondriais,
a gente não pode esquecer desse estímulo aqui, pessoal. O colesterol sendo convertido em pregnenolona pela CYP11A1, né? Então, observem aqui que legal, né? A mitocôndria, pessoal, ela é importante hoje para a síntese de hormônios sexuais, tá? A mitocôndria, ela também é importante, pessoal, para a síntese de cortisol. Então, a glândula da adrenal, ela é dependente de função mitocondrial. E nós temos, pessoal, um eixo que é muito importante, que é o eixo HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal. A adrenal, pessoal, ela libera cortisol, mas também ela é responsável pela produção de hormônios sexuais. A glândula da adrenal, ela é dependente, pessoal, de mitocôndria. Então, quando a gente fala de estresse, de fadiga crônica, de cansaço excessivo, é um grande sinal dessa disfunção mitocondrial. E o uso de alguns adaptógenos, como ginseng, Panax ginseng, padronizado em ginsenorídeos, por exemplo, 120 miligramas 2 vezes ao dia, pessoal, a Cantopanax, né? Olha só, que é o padronizado em eleuterosídeos, tá? 300 a 400 miligramas, ou a esquissandra quinensis, padronizada em esquissandrinas, 500 miligramas, ou a rhodiola rósea, que é padronizada em salidrosídeos, 200 a 600 miligramas. Todos esses compostos são compostos que atuam em atividade adaptógena, reduzindo assim a liberação do cortisol e trazendo benefícios para proteger a mitocôndria da glândula adrenal. Além disso, pessoal, olha só, hoje a gente sabe que a mitocôndria, ela sofre também interferência do ritmo circadiano. A mitocôndria, ela é uma organela importantíssima de sincronização entre os genes que controlam o ritmo circadiano e o metabolismo celular, né? Esses genes são conhecidos como PER, bimol e clock, tá? Esses são os genes que, inclusive, ganharam o prêmio Nobel, né, de medicina alguns anos atrás, tá? Então, ó, quem protege esses genes são as próprias sirtuínas também. Então, por isso que é importante a gente pensar nesse papel das sirtuínas. A sirtuína 6, a sirtuína 1, são sirtuínas que protegem, então, os genes que codificam o ritmo circadiano e também estimulam o NRF2, que é responsável por melhora da função mitocondrial, tá? Então, esse é algo importantíssimo e a quercetina tem um papel de destaque, né, nesse mecanismo. A quercetina hoje, pessoal, no mercado, a gente tem a quercetina fitossomada. A gente vive um momento importante, que é o momento das tecnologias. O quercetin, ele é 20 vezes mais biodisponível do que a quercetina comum, tá? Você não precisa usar uma dose tão alta, você pode usar 250 miligramas até 2 vezes ao dia. Um outro fator importante, pessoal, nessa função mitocondrial é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela é antioxidante, né, pessoal? E a deficiência de coenzima Q10 aumenta o estresse oxidativo, altera a disfunção mitocondrial, aumenta, né, altera a produção de ATP, resistência à insulina, hiperglicemia. E essa deficiência de coenzima Q10, pessoal, está envolvido com o processo de envelhecimento. Olha que interessante, o auge da produção da coenzima Q10, pessoal, é entre 20 e 21 anos, né? Isso quer dizer, pessoal, que conforme a idade avança, a nossa preocupação com suplementação de coenzima Q10 deveria ser maior, né? Então, para quem está envelhecendo, um ótimo suplemento é a coenzima Q10. A coenzima Q10, pessoal, hoje ela também tem muita tecnologia no nosso mercado. Porque a coenzima Q10 ela tinha baixa biodisponibilidade.
a coenzima Q10, pessoal, ela não tinha uma boa absorção. Hoje a gente tem a Maxolve, que é uma coenzima Q10 líquida, lipossomada, 5 gotas equivale a 100 miligramas. A Ubixome, que é fitossomada, 150 até 2 vezes ao dia. E a Cava Q10, 30 miligramas, né, de 30 a 250 miligramas, só que a Cava Q10 é micro encapsulado. Aqui nós temos o estudo da Ubixome, mostrando ali uma melhora de 40% na biodisponibilidade, quando comparado ali às outras coenzimas Q10. A deficiência de coenzima Q10 pode ser observada com uma disfunção mitocondrial, insuficiência cardíaca, doença isquêmica cardíaca, hipertensão, diabetes, disfunção endotelial, fibromialgia, câncer, Parkinson, Huntington, Alzheimer, infertilidade, enxaqueca, síndrome de Down, envelhecimento e a prática de atividade, né, e a intolerância à prática de atividade física. Então, pessoal, vocês observem que tudo que a deficiência de coenzima Q10 causa é o que a gente viu que está envolvido com disfunção mitocondrial. Por quê? Porque a coenzima Q10 ela é integrante da cadeia transportadora de elétrons, ela é integrante da mitocôndria. E aqui uma formulação para vocês, ó, uma formulaçãozinha simples, né, mostrando ali como que a gente pode intervir, né, no nosso paciente, pensando em função mitocondrial, tá? Quercetin, Ubixome, B1, B2, nicotinamida, ácido pantotênico, piridoxal 5-fosfato e ácido alfa-lipóico. Uma única vez ao dia é suficiente, tá? Por que que eu falei tanto de vitamina B3 para vocês? Porque a vitamina B3, pessoal, ela é um cofator para uma enzima chamada polipolimerase, que é uma enzima de reparação do DNA. Então, quando eu suplemento vitamina B3, e isso aumenta NAD+, traz uma atividade anti-inflamatória, mas também traz uma atividade de recuperação, né, de cofator mitocondrial. Mas a vitamina B3, pessoal, ela também controla a atividade de diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos brancos e no aumento da relação do pré-adipócito em adipócito bege. E isso vai trazer benefícios frente ao processo de emagrecimento, tá? Os estudos mostram, pessoal, que o declínio no nosso organismo de NAD+, é um sinal de envelhecimento. E aumentar os níveis de NAD+, é uma resposta de rejuvenescimento, tá? Esses cofatores são, grande parte, vitaminas e minerais, que olha só que interessante, pessoal, um paciente obeso, ele apresenta o que nós chamamos de deficiências nutricionais. Então, o obeso, pessoal, ele tem desnutrição, porque a desnutrição do obeso é por micronutrientes. E essa falta de micronutrientes piora o quadro de disfunção mitocondrial na obesidade. Por isso que é importante, pessoal, o uso de micronutrientes no paciente obeso, para ajudar a recuperar essa função mitocondrial dele, né? E aí, pensando, né, na melhora da função mitocondrial, na mitofagia, na micronutrientes, né? Robuvit, Resvitec, que é o resveratrol, também fitossomado, Cava Q10, B1, B2, B3, ácido pantotênico, piridoxal 5-fosfato, ácido alfa-lipóico, manganês e magnésio. Tá? O processo de envelhecimento na mulher, a perimenopausa, o climatério e a menopausa são momentos da mulher que são característicos pela redução ou pela ausência de produção de hormônios. E o estrógeno, ele é um estimulante mitocondrial. O estrógeno aumenta a produção de ATP
aumenta a capacidade oxidativa e a utilização de ácidos graxos, de lipídios. Então, pensando numa mulher que está ali na perimenopausa, no climatério, ou até mesmo na menopausa, nós poderíamos pensar assim, ó, associar o Robovit, que é o Quercus rubor, ruborina, Vitex, que fornece ali uma resposta de fitoestrógeno, Cava-Q10, B1, B2, B3, ácido pantotênico, piridoxal 5-fosfato, ácido alfa-lipóico, manganês e magnésio. Viram que eu não pensei apenas em modular o hormônio, porque eu sei que se a mulher tiver com a deficiência de hormônio, ela está apresentando uma disfunção mitocondrial. Então, eu preciso dar um estímulo para o hormônio, mas, ao mesmo tempo, tratar a função mitocondrial. Um outro mecanismo para recuperar e estimular a função mitocondrial, pessoal, seja no sistema nervoso central ou no sistema periférico, é o estímulo da AMPK, que é a proteína quinase do AMP, tá? Que eu posso fazer isso com ácido clorogênico, eu posso fazer isso com ácido clorogênico, Green Select, ou até mesmo o curcumin, né, que é a calebina A e a própria berberina, que são estimulantes da via de AMPK. Mulher na menopausa, prof, podemos sempre iniciar com essa prescrição? Pode. Na mulher na menopausa, você pode sempre pensar em recuperar a mitocôndria dela inicialmente. Ela vai responder melhor às outras coisas que você quer fazer, tá? Quando a gente estimula, pessoal, a via de AMPK, nós melhoramos o metabolismo da glicose, melhoramos o metabolismo de lipídios e melhoramos o metabolismo mitocondrial. E a resposta vai ser melhora do metabolismo energético e recuperação da função mitocondrial. O Green Select, ele é padronizado em epigalato de catequina 3-galato, que é o EGCG, tá? Ele não tem cafeína, então o Green Select é livre de cafeína. Qual o melhor horário para ingerir esses suplementos para mitocôndria? De manhã. A epigalato de catequina 3-galato, pessoal, ela tem atividade antioxidante, ela tem atividade anti-obesidade, antidiabética, anti-inflamatória, anti-apoptótica e melhora a função mitocondrial e melhora o metabolismo de lipídios, melhora a sensibilidade à insulina, tá? E aí, pensando nisso, nós poderíamos fazer uma associação de pomegranate, que é a romã, que é também ácido elágico que converte em urolitina, o Bixome, que é a coenzima Q10, quercetin e Green Select. Uma formulação um pouquinho mais simples, mas que estimula o metabolismo bioenergético mitocondrial. Olha só, pessoal, eu gosto muito desse slide porque ele traduz muito bem assim os compostos que são cofatores e os compostos que são importantes para a função mitocondrial. Creatina, resveratrol, acetilcarnitina, NAD, né? Quercetina, a epigalato-catequina 3-galato, ácido alfa-lipóico, ômega 3, pirroloquinolina, quinona, que é PQQ, que aí você pode usar uma dose um pouquinho mais baixa, e N-acetilcisteína. Todos esses compostos têm algum grau de evidência, pessoal, frente à melhora da função mitocondrial. Tá? Olha só que interessante aqui, né, pessoal? A dinâmica mitocondrial. As principais vias que levam a disfunções, né? O excesso de cálcio, né? O excesso de cálcio que está envolvido. E aí, quando a gente fala desse excesso de cálcio, pessoal, né? Quem pode proteger? O uso da taurina. A taurina, pessoal, ela diminui a abertura de canais de cálcio, né? Ela modula a atividade de canais de cálcio. E é por isso que a taurina hoje é um suplemento envolvido à longevidade, a health span. A taurina está envolvida em melhora da densidade óssea, melhora da função muscular, energética, melhora da resposta imune, intestino, reduz, né, o acúmulo de gorduras, né, a gordura visceral,
A taurina, pessoal, traz uma proteção, né, também contra os estresse oxidativos e os danos relacionados à mitocôndria. E o resultado disso vai ser melhora em quadros de diabetes, obesidade, controle da glicemia, hipertensão, obesidade abdominal, inflamação, né? Taurina traz esses benefícios metabólicos. Aqui, o DHEA, o ácido docohexanoico do ômega 3, tem um papel regulador também da mitocôndria. Nós temos a membrana mitocondrial e os estudos mostram que quando eu tenho mais DHA na membrana mitocondrial, eu tenho uma redução importante de estresse oxidativo e de danos oxidativos mitocondriais. Então, DHA tem um papel importantíssimo, né? E como eu mostrei para vocês, taurina tem contraindicação para cardíacos, tem contraindicação para pacientes hipertensos, mas não quer dizer que todo paciente hipertenso vai ter crise hipertensiva com taurina. Pode acontecer ou não, tá bom? Pode acontecer ou não. E tem quadro cardíaco que o uso da taurina melhora, porque ela controla cálcio, e o cálcio é responsável por contração muscular. Perfeito? Então, pessoal, tudo vai depender de como usar. Temos que ter cuidado com dose, somente isso, tá? Hoje, pessoal, a função mitocondrial está envolvida a melhora da função hepática, a oxidação de ácidos graxos e a gliconeogênese. Então, PGC1-alfa, sirtuína, são fatores de estímulo para a função mitocondrial que estão envolvidos com a saúde hepática. E os estudos mostram que a disfunção mitocondrial está presente na esteatose hepática não alcoólica e piora para o desenvolvimento do carcinoma, né, hepático, do hepatocarcinoma. Então, ó, a disfunção mitocondrial está presente nesses dois quadros, né? Pensando em função mitocondrial e melhora da função hepática, podemos pensar em ácido urso desoxicólico, nicotinamida, ribosídeo, ácido alfa-lipoico e acetilcarnitina. E pode ser utilizada essa formulação de 1 a 2 vezes ao dia. Vai depender do quadro clínico do paciente. Perfeito? É claro que no intestino tem mitocôndria também, né, pessoal? Porque o intestino tem motilidade. O intestino tem ali os movimentos, né, que tem que acontecer. E ele é dependente de ATP para essa motilidade intestinal. Então, pessoal, a melhorar a flexibilidade metabólica, recuperar a função mitocondrial, e isso traz benefícios sobre a função barreira intestinal, função barreira, e na resposta imunológica também intestinal. Hoje a gente sabe que os quadros de desbiose, os quadros relacionados ao gut, né, estão em e isso leva a danos importantes sobre essa mucosa intestinal, né? E o GLP-1, o glucagon-like peptídeo 1, né, tem o seu papel também no metabolismo glicolítico e assim também no metabolismo mitocondrial. O GLP-1 é uma incretina, é o glucagon-like peptídeo 1, que é hoje um grande alvo para o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento da diabetes e da obesidade, como o Ozempic, né, a liraglutida, Mounjaro, e assim como outros medicamentos que estão vindo por aí. O GLP-1 melhora a biogênese mitocondrial, reduz o estresse oxidativo, aumenta a produção de ATP. Tem um efeito importante sobre o controle da senescência celular e sobre quadros de autofagia, né? O GLP-1, pessoal, ele é cardioprotetor e ele atua na mitocôndria, melhorando a dinâmica mitocondrial sobre a oxidação de ácidos graxos e a oxidação de glicose, tá? O GLP-1, ele vai trazer controle metabólico
tanto para aumentar a secreção de insulina, reduzir o acúmulo de lipídios hepáticos, trazer mais saciedade, controle da fome, reduz os níveis de colesterol, de leptina, de grelina, de insulina, né? Reduz também a porcentagem de gordura corporal, né? Melhora o metabolismo energético, tem um efeito anti-obesidade e antidiabético. E uma substância que estimula a produção de GLP-1 é o Akermat, que é uma associação dos capsaicinoides, né, como capsaicina, dihidrocapsaicina e nordihidrocapsaicina. Esses compostos, eles estão microencapsulados em uma fibra vegetal e eles, desta maneira, possuem uma liberação lenta e sustentada. Por isso que o Arkemate é utilizado uma única vez ao dia. Já me perguntaram assim, professor, eu posso usar capsaicina normal para ter o mesmo efeito? Não, não vai ter, porque o diferencial do Arkemate não são os compostos da pimenta, é a forma de liberação, é a tecnologia que eles usaram que faz com que ele seja liberado mais próximo do duodeno, estimulando ali o GLP-1 e controlando principalmente a grelina e aumentando a leptina. E isso vai aumentar a proliferação de Akkermans, aumentando o GLP-1. Então, os mecanismos da Akemate, GLP-1, redução de grelina, aumento de leptina, aumento da Akkermans e, de quebra, um efeito termogênico que não é o foco, mas que pode trazer também uma melhora do metabolismo de lipídios, né? O Akkermat, pessoal, deve ser usado 150 miligramas a uma única vez ao dia. Ele não pode ser associado a outros compostos e muito cuidado a orientar o paciente de vocês. Oriente o paciente com a seguinte questão: toda vez que ele comprar Akkermat e tiver em cápsula colorida, pede para ele abrir a cápsula. O Akkermat, pessoal, ele deve ser em pellets, que são bolinhas. Se não tiver em pellets, não é Akkermat. E o fabricante do Akkermat, pessoal, ela fornece as cápsulas que são transparentes e escrito Akkermat, para a pessoa que está usando ter certeza que ela está recebendo o que vocês prescreveram. Então, eu sempre falo para os meus pacientes assim, ó, estou prescrevendo Akkermat. Se vier em cápsula colorida, você abra e veja se está em pellet. Se não tiver, devolve, tá? E ele deve ser usado uma única vez ao dia, após o almoço, é o melhor horário. Não deve usar Akkermat. Pessoas que têm hemorroida, síndrome do intestino irritado, pessoas que têm doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, ou qualquer outra doença inflamatória intestinal, como diverticulite também. Muito cuidado. Perfeito?